Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje faço parte do canal Mesa de Debates e vamos seguir as nossas discussões, né, a respeito, né, da tanto da pandemia, tanto da questão da vacina, né, e especialmente, né, a questão da educação, né, mais necessariamente a questão do retorno escolar, né, o retorno ao ensino presencial em plena pandemia, né, assunto que nós estamos desenvolvendo aqui no canal, né, por entender a importância desse assunto, né, frente à atual situação, né. A gente desenvolveu outros debates também, né. Infelizmente, o debate de terça e o debate de sexta vão, vão precisar ser remarcados, né? Mas estão aí, né, fazendo as nossas discussões, né, tentando interferir, né, intervir nessa realidade, nem que seja de uma maneira mínima, né? E para isso, né, para falar um pouco, né, da impressão dessa greve sanitária, essa greve pela vida, essa greve pela educação, convidamos aqui o professor Eliel Machado, né, para ele dar uma visão de como que ele está enxergando esse processo, né, de como que ele vê toda essa problemática, né. Professor Eliel, antes da gente começar, por favor, se apresente. Bom, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Dependendo aí do horário que for transmitido. Bom, meu nome é Eliel Machado, eu sou professor de Ciência Política da UEL, da Universidade Estadual de Londrina, e tentar aqui contribuir um pouco. E não sei, posso também dizer que eu tenho uma militância sindical, que é a nossa seção sindical aqui dos professores, né, da universidade, que é o Sindiproa do UEL. Também estamos no final de uma gestão. É isso. Certo. Professor, né, já para começar, né, como que você avalia, classifica, né, essas inúmeras paralisações que estão acontecendo em defesa da educação? A gente tem o exemplo de São Paulo, né, o estado onde eu moro. Tem exemplo de outros lugares também que estão paralisando, né? Qual que é a importância, né, dessas paralisações frente ao atual período? Então, Guilherme, na verdade, essas paralisações elas têm uma novidade, né? Que elas começaram a levantar a bandeira da. Alguns estão chamando, né, de greve sanitária, em outros lugares estão chamando de greve pela vida. Dá na mesma, né? Porque, principalmente, né, para quem é da área da educação, em vários lugares, governadores, né, estão empurrando, e prefeitos também, né, estão empurrando os professores para a linha de frente, aí, sem nenhuma proteção, sem nenhuma vacina, sem nada, e inclusive no pior momento da pandemia, né. Então, recentemente eu assisti até uma transmissão, eu não me lembro exatamente o nome do sindicato, mas ele é de Marília, aí no interior de São Paulo, e a partir do dia 8 eles estão prometendo também fazer uma greve pela vida, uma greve sanitária, exatamente por isso, né? No pior momento da pandemia, você obrigar os professores, não só professores, então os professores, funcionários, né? E até mesmo os estudantes a irem para a escola. E a única garantia que a gente tem de fato, ou a melhor garantia, né? Porque nunca é 100%, é a vacina. Então, eu acho que é por isso que está pipocando, né? Aqui no Paraná, a PP também, a PP que é dos professores do ensino básico, né? Também fez uma chamada, adiaram a greve, por conta, né, dos adiamentos também que o próprio governo acabou tendo que fazer. E agora vamos ver, né? Porque a partir do dia 15 de março está prometendo, o governo flexibilizou, né, a partir do dia 15 de março. Vamos ver se aqui a greve
vai permanecer. Sim. E, professor, uma coisa que me chama, que eu venho me questionando, essa reapertura das escolas, ela pode afetar, né? Não sei se a minha pergunta está correta, ao ensino superior, tipo, de pressionar o ensino superior também a abrir? Então, no ensino superior, aí depende, né? Depende de cada lugar. Por exemplo, aí no estado de São Paulo, as universidades públicas, até onde eu sei, até onde eu me lembro, se não me engano, a USP mesma, não sei se é a Unicamp, enfim, ou alguma delas ou elas colocaram o seguinte, né? Só voltam às aulas presenciais quando tiverem vacina, né? Agora, há um movimento, isso é importante dizer, que há um movimento de dono das particulares, inclusive do ensino superior particular, privado, né, para a volta às aulas presenciais, porque eles que está tendo evasão, estão tendo perdas, né, financeiras, até porque elas visam lucro mesmo. Então, tem pressionado governadores e prefeitos a liberarem, né, as aulas presenciais. Aí em São Paulo, por exemplo, Dória manteve, né, as aulas presenciais, igrejas, né? Agora, no ensino superior, o que eu acho que é uma coisa, um alerta, né, para se pensar para além disso, é a questão de tornar, né, o ensino remoto, o pós-pandemia, vamos dizer assim, né, tornar essa uma prática comum, né, uma forma comum de ensino, né? Então, essa é uma preocupação que a gente sempre teve e tem que manter essa preocupação mesmo. Ou seja, encarar o ensino remoto como uma coisa excepcional para o período de pandemia, né? Mas não torná-lo a norma a partir da volta, quando essa pandemia terminar. Sim, então é uma coisa interessante, né? Porque ao mesmo tempo que é preciso, né, manter no atual momento o ensino remoto, é preciso enfrentar então, né, o ensino remoto para que não se torne uma regra depois da pandemia? Eu acho que essa é uma grande preocupação, né, que a gente tem que ficar muito atento, mobilizado, para não permitir que isso aconteça, porque há uma tendência, antes mesmo da pandemia, de espalhamento, né, de desenvolvimento do chamado EAD, né? Muitas universidades resistiram, outras aplicaram, tem muitos cursos aí em EAD, inclusive nas universidades públicas, então é uma coisa, é uma bandeira de resistência para que a gente não permita que isso se torne a regra pós-pandemia, né? Então, essa é uma preocupação, a meu ver, muito válida, até porque ela já existe, né? Essa tendência, né, essa pressão para que as universidades tenham adesão ao EAD já anterior à pandemia. Sim. E uma coisa que eu me percebo assim bastante, né? Aqui mesmo em São José tem dos campos, né? Tem crescido bastante, né? Os cursos de EAD, né? Eu lembro que eu vim de uma escola particular. Essa escola particular também quis aplicar o ensino EAD como ensino superior. E o negócio era, eu era na época do ensino colegial e eu achava aquilo medonho, né? O... Aí eu pergunto, quem são essas pessoas que estão por trás do EAD? São os mesmos que estão por trás das universidades privadas ou existe um grupo diferente? Porque é importante saber quem são essas pessoas. Olha, o EAD, ele nasce nas privadas, né? Ele nasce nas privadas que pressionam as públicas também, né? Pela lógica de mercado, até porque há uma tendência, né, mercantilização do ensino superior. Aliás, há uma tendência à mercantilização da educação como um todo, né? E também do ensino superior.
Então, isso barateia os custos, né? Da educação, barateia, porque um professor ele se torna um multiplicador de conteúdo, grava, né? E depois ele cede isso para a empresa, né? No caso, para a faculdade, para a universidade, eu vejo isso mais no ensino superior mesmo, mas é evidente que tem também no ensino médio, né? Então, o interesse maior é das privadas, né? O grupo Croton é o campeão disso hoje, né? É o maior grupo privado do país, né? Que tem ações nas bolsas de valores, e evidentemente que a menor preocupação deles é com a qualidade da educação, mas a maior preocupação deles é com o lucro e os rendimentos dos seus acionistas. Então, daí, né, uma preocupação muito grande que a gente tem que ter, né, para aqueles que defendem a educação pública, gratuita, laica, universal e tudo, é isso, né, porque na medida que você, a partir, né, de um momento excepcional de uma pandemia, você acaba tendo que recorrer ao ensino remoto, né, para se dar um passo ali um pouquinho mais adiante e colocar isso como a norma, digamos, né, a regra, num futuro não muito longínquo, daqui para ali, né? Só com muita resistência, com muita luta, que a gente vai evitar isso aí. Sim, já que nós estamos falando de escolas particulares, né? O senhor considera que essas escolas particulares são um obstáculo para que, principalmente as escolas públicas, tenham uma educação de qualidade? Porque, né, o senso comum, pelo menos eu escuto muito, né, se você não estudar, se você repetir, digamos assim, se você não cumprir a meta, né, que a internet, desculpa, que é estabelecida, né, tipo, você vai para a escola pública, e a escola pública não é vista com maus olhos, né? Então, eu queria te perguntar se a mercantilização da educação e as escolas privadas são um obstáculo, né, para que as escolas públicas tenham uma educação de qualidade. Claro que são. Eu diria o seguinte, né, a maior parte dos estudantes, pelo menos no nível superior, no nível fundamental e médio, eu não sei dizer, mas no nível superior, a maior parte, a grande parte, né, são estudantes da educação privada, não são estudantes do ensino público, por incrível que pareça. Então, evidentemente que isso exerce uma pressão sobre o ensino público em relação à manutenção da sua própria qualidade. Então, há uma pressão por rebaixamento dessa qualidade, sem dúvida nenhuma. Mas, por outro lado, há uma resistência também, né, dos servidores públicos, que são professores e funcionários das universidades públicas, de manter a qualidade, né? Mas, sem dúvida nenhuma, que há uma pressão. Até por conta do contingente maior que você tem pelo menos no ensino superior, como eu disse, né? No ensino privado em relação ao ensino público, há uma maior contingência de estudantes. Eu queria que você falasse um pouco, né, desse movimento de professores e servidores, né, das universidades públicas, né? Como eu sou de São Paulo, né, eu tive, né, não muito agora, muita proximidade com, com o movimento da USP, né? Tem o Sindicato dos Trabalhadores da USP, o Sintusp, tem também, o Sindicato dos Professores, né? Também que está bastante presente na luta. Eu queria que você falasse um pouco da importância desses movimentos dentro da universidade privada, da universidade pública. Então, na universidade pública tem um sindicato que, na verdade, acaba organizando a luta desses professores, né? Um sindicato nacional, que é o sindicato, que é o ANDES, né? ANDES Sindicato Nacional. Ele praticamente é o sindicato que organiza, e em cada universidade você vai encontrar ali uma seção sindical ligada ao ANDES. No geral, né? Assim, no geral, a gente tem
É uma vantagem, vamos dizer assim, porque a gente está organizado num sindicato nacional. É algo praticamente inexistente em outras categorias. Você não vai encontrar outras categorias com sindicatos, com o sindicato nacional. Geralmente elas estão organizadas regionalmente, né? Então, por exemplo, os sindicatos bancários de São Paulo, aí São Paulo, né? São Paulo, não sei se pegava o ABC, alguma coisa assim. Aí tem os sindicatos bancários lá de Campinas. Os sindicatos bancários, eles são organizados, por exemplo, regionalmente, né? Então, eles podem pegar até mais de um estado, mas pegam uma determinada região. E nós, por incrível que pareça, a gente consegue ainda ter um sindicato nacional, que só que também tem privadas nele, né? Mas o grosso são as universidades públicas. Então, qual é a grande questão que se coloca aí? É que se trata de um sindicato que, pela sua história, né, pela forma como ele foi constituído, por sua dimensão nacional, ele é um sindicato que ele consegue ir um pouco além dos outros, porque ele acaba formulando, né, formulando políticas em defesa da educação pública, gratuita, por exemplo, uma questão muito cara para nós, autonomia universitária, e por aí vai, né? Mas isso porque esse sindicato nacional ele acaba tendo essa capacidade de fazer esse movimento nacionalmente, e aí ele tem uma força que se torna considerável, vamos dizer assim, né? Apesar, claro, né, que a gente não pode esquecer de todos os ataques que a gente vem sofrendo, né, pelo menos e principalmente a partir da eleição do Bolsonaro, né? Então, assim, a educação pública, né, não é toda a educação que está sob ataque, a educação pública está sob ataque desde 2019 para cá, tem se intensificado. Começa, na verdade, antes, né, começa ali com o golpe de 2016 e vem se intensificando esse ataque, principalmente a partir do governo Bolsonaro. E aí isso nos coloca em algumas trincheiras, por exemplo, né? Sair na defesa não só da universidade, sair na defesa da educação, sair na defesa da ciência, contra o negacionismo e por aí vai, né? Porque uma coisa vai puxando a outra em função desse constante ataque pelo qual a gente está submetido. Sim, uma coisa que você falou muito interessante, né? Talvez acho que foge um pouco do tema, mas nem tanto, né? Você falou uma coisa que eu tenho bastante acordo, que é em relação aos ataques, né? Principalmente que o governo Bolsonaro vem implementando, né? Em 2019, né? 2018, 2019, a gente teve o discurso daquele imbecil, se me permite com a palavra, do Weintraub, que dizia que a universidade é uma balbúrdia, né, inventando mil alucinações em torno da questão da universidade pública, né? E com a pandemia me parece, né, que o Brasil está meio que pagando preço por isso, né? Principalmente na questão da vacina, porque o Brasil, né, pelo que eu avalio, posso estar errado, que o Brasil tem condição, né, de produzir a sua própria vacina, por ter pesquisadores, né, e por ter meios para poder fazer isso, mas só que, né, como que os ataques não estão se intensificando, o Brasil ficou muito dependente da vacina, né, de fora, da China, dos Estados Unidos, e agora paga o preço. Você concorda com a minha avaliação? Plenamente, sem dúvida nenhuma. Os ataques não são gratuitos, né? Os ataques, na verdade, eles estão dentro de um projeto, que é um projeto de rebaixamento da soberania nacional do Brasil. Então, na medida que você tem universidades públicas fortes, você tem condições de desenvolver pesquisas importantes, né, que respondam a questões do país, da necessidade, né, que a nação tem, por exemplo, num período de pandemia. Então, não há a menor dúvida disso. Esses ataques, a gente diz, são ataques ideológicos, mas eles estão dentro de um projeto, na verdade, né, que é o rebaixamento da nossa soberania nacional. Evidentemente que, se houvesse investimentos, sem dúvida nenhuma, não tenho a menor dúvida,
que o Brasil já estaria produzindo sua própria vacina, né? Ou quebraria patente para produzir a própria vacina. Então, é isso. Os ataques são tão intensos na área de ciência, tecnologia e das universidades que a gente está pagando alto preço por isso, né? Mais de 260 mil mortos a gente está contabilizando. Daqui a pouco vão chegar, infelizmente, aos 300 mil mortos. Então, é isso mesmo, concordo plenamente com você. Sim. Outra questão que eu queria levantar, eu vi uma reportagem, né, da Carta Capital, que eu achei bastante interessante, né? Na verdade, vi várias reportagens, mas uma significativa, né, da Carta Capital sobre o movimento que acontece em São Paulo de escolas abertas, né, que é um movimento de pais e mães que colocam os filhos em escola de elite, né, e que estão pressionando, né, as escolas públicas a abrirem, né. E a Carta Capital coloca também, né, quem está por trás, né, e vejo, né, que tem bastante gente ligada aos bancos, né, banqueiros e ex-banqueiros. Né, isso se dá no contexto, né, que o ensino privado, né, básico está em uma tremenda crise, fechando e tudo mais. As escolas privadas estão, se a pergunta que eu faço assim, estão em crise, né? Existe um projeto desses bancos de salvarem as escolas privadas, né? Quais são os objetivos políticos de reabrir as escolas nesse atual momento? Político e econômico. Sim, eu acho que a tua pergunta já tem boa parte da resposta, né? É a questão de que para quem tem filhos, né, numa escola privada e tem que educar os filhos em casa, né, significa que é como se estivesse pagando por algo que não está funcionando, né? Evidentemente. Então, eu entendo que boa parte, né, dos reclamos aí, né, tem a ver com isso mesmo, porque, ora, se eu estou pagando, se eu pago uma escola e a escola não consegue, né, não pode dar aquilo que eu espero, né, pela mercadoria que eu pago, então que sentido faz eu continuar pagando? Ou abre, e aí os governadores principalmente, têm procurado atender. Em São Paulo, acho que é um exemplo muito claro disso, né? Ele está no pior momento da pandemia e o Dória insiste que as escolas devem permanecer abertas, mas ele não está falando das escolas públicas, ele está se referindo a essas escolas privadas, né? Tanto que a gente tem amigos, né, que dão aula em escolas privadas e vão ter que voltar agora, já em março. Já estão voltando aí, porque não conseguem mais sustentar, né, fazer o home office aí, do ensino dentro das suas próprias casas, né? Então, a pressão é muito grande. E, claro, né, banqueiro sempre tem interesse, né, bicho? Banqueiro tem interesse em salvar, entre aspas, né? Agora, tem um outro problema também que a gente andou observando, que há uma migração em função disso, né? Queda de rendimento. Então, há também uma migração para as escolas públicas, né? Pelo menos esse movimento a gente viu aqui no Paraná, né? Então, muitos pais tiraram seus filhos das escolas privadas, porque teve queda de rendimento em função de redução salarial, etc., né? Redução das atividades econômicas, e colocaram seus filhos também nas escolas públicas, né? Isso levando, inclusive, muitos donos de escolas a saírem às ruas, fazerem carreatas, pedirem o retorno, porque é a forma que eles acham. Ninguém sai às ruas, isso é engraçado, né? Porque nunca vejo numa manifestação desse tipo ninguém pedindo vacina. Pede sempre a volta às aulas e dizendo que vai seguir todos os protocolos, que está absolutamente seguro. É incrível isso. A bandeira da vacina não pertence nem aos comerciantes, né, que também saem às ruas pedindo abertura do comércio, e nem também
aos donos das escolas particulares. E, não, é muito interessante isso, né? Inclusive, é bom que você tenha colocado, porque existe, porque já passaram aqui no canal, inclusive professores que têm uma visão distinta da sua, né? Tem gente que coloca que para esses empresários, né, donos de escolas e até mesmo comerciantes, é bom que tenha vacina para as coisas se estabilizarem normal. Por que que o senhor avalia, então, já que você tocou nesse assunto, que que hoje, né, os comerciantes e os donos das escolas não veem interesse em lutar pela vacina? Olha, Guilherme, primeiro uma visão muito curta, né? Uma visão curta, é uma visão, na verdade, eu acho que há um alinhamento ideológico com o governo Bolsonaro, né? Essa visão negacionista, regressiva. Então, é uma visão curta. Porque o mais lógico seria, eu acho que lutar por vacina para todos, né? Mas eles não têm uma visão, eu diria assim, minimamente republicana nesse sentido. Então, só sabem pensar a partir do lucro imediato, não conseguem ir além disso, né? Acho que esse é um dos primeiros problemas assim que eu vejo, né? Tanto de donos de escolas particulares, como também até mesmo de comerciantes, né? Um segundo aspecto, né, que eu acho assim, fico pensando a estreiteza de visão política, né, porque numa visão também republicana, donos de escolas e comerciantes poderiam lutar por crédito, né? Poderiam lutar por créditos, microcréditos, sei lá, né? Alguma coisa assim, com juros subsidiados, juros zero, né? Como forma de manter, né, minimamente os seus rendimentos, né? Fecha o comércio, mas mantém minimamente os seus rendimentos. Porque a gente sabe, né, que um pequeno comerciante ele vive basicamente naquela venda imediata ali, né? Ele compra pouco e vende pouco. Então teria que ter linha de crédito para pequenos e médios, né? E pequenas e médias escolas também, para poder segurar a onda, vamos dizer assim, nesse processo. Mas não tem a visão republicana, no sentido de que isso seria uma reivindicação justa, né? Então, há também, nesse sentido, um alinhamento ideológico com o governo que está aí, né? Esse governo horrível que se encontra aí, né? Porque ele é o governo do salve-se quem puder. Então, é o estímulo ao individualismo, né? Estimula o individualismo, não respeita nenhuma regra, né, que as autoridades sanitárias colocam, né, para a gente poder enfrentar minimamente, de forma segura, essa pandemia, de respeito a todas, aglomera, não usa máscara, etc., é contra as vacinas. Então, há também, nesse sentido, um alinhamento ideológico com essa falta, inclusive, de um espírito mais republicano. Aí pronto, né? Ninguém vai levantar a bandeira da vacina. Quem levanta a bandeira da vacina? Professores, né? Sindicatos. Esses sim levantam a bandeira das vacinas. Infelizmente, é cruel isso, mas essa é a realidade. Ainda nesse tema das escolas privadas, né, o, pelo que eu andei pesquisando e também observando, né, parece que a crise das universidades, das escolas privadas e também das universidades privadas é algo antes da pandemia, né? Como que você vê isso? A crise econômica é consequência da pandemia ou a crise já existia antes da pandemia e se aprofundou? Isso, a crise ela já existia, na verdade, é, a, a promessa de ir para o paraíso ela nunca funcionou, né? Desde 2019. Na verdade, essa crise ela vem se arrastando desde lá atrás, né? Ela, pelo menos ali a partir de 2015, 2016, ela vem se aprofundando num processo recessivo bastante grande, né?
Então, é isso. A crise ela só piorou, a pandemia ela foi mais um ingrediente na piora da crise que a gente já vinha enfrentando. Por isso, a dificuldade, inclusive, de setores, né, ligados ao ensino privado anterior à pandemia, né? Então é isso, uma crise ela só aprofundou, isso significa que ela vai causar mais desigualdades sociais, significa que mais gente vai parar, né, na miséria absoluta, né, o desemprego já está altíssimo, e isso não vai se reverter, pelo menos eu acho que no curto e médio prazo, com esse governo, não vai se reverter. Então a crise ela só está se aprofundando. E ela vem, e a pandemia ela jogou ainda mais lenha na fogueira do aprofundamento da crise. E você consegue mais ou menos traçar o que vai ser do país com essa crise econômica, né, para o segundo semestre, para um período curto? Porque pelo que através das entrevistas que eu fiz, parece que a situação, né, no próximo semestre tende a piorar, né? Olha, eu estou bem pessimista em relação a isso. Não é nem uma questão de pessimismo, de otimismo, nada. É porque não há nenhuma, não há um compromisso político, né, dos atuais governantes, incluindo muitos governadores, em sair dessa crise de forma a incorporar milhões e milhões de trabalhadores e trabalhadoras, né, no processo produtivo, na recuperação salarial, né, aumentar o seu poder de compra. Não há nenhum compromisso político nesse sentido. Por quê? Porque é um governo alinhado, né, com banqueiros, com o sistema financeiro, e não é aliado aí com o sistema produtivo, então não consigo vislumbrar, né, no curto e médio prazo, qualquer possibilidade de sair dessa crise. Ela vai se aprofundar, né, a desigualdade vai aumentar, a miséria vai aumentar, e aí o que vai acontecer com o resultado disso é difícil de traçar minimamente uma linha, né? A gente não tem aí, é difícil mesmo, não dá para a gente fazer previsões, né? Com os dados que nós temos hoje e com a falta de compromisso, né, desses governos, inclusive do federal, eu acho que a crise ela tende a se aprofundar cada vez mais. E aí eu colocaria só mais um elemento que talvez, inclusive, né, da forma como esse governo ele vem se comportando, inclusive com uma tendência a um isolamento internacional, né? Então, é bem provável que já está acontecendo um pouco isso, né? Que as fronteiras de entrada de brasileiros, né, para o exterior se fechem por conta do alastramento da pandemia aqui e que não há, assim, no curto prazo, não se vê nenhuma possibilidade disso ser revertido. Então, além de tudo, talvez o Brasil ainda fique isolado mundialmente. Sim. E quando a gente fala de crise, né, a gente sempre pensa, peraí. Quando a gente fala de crises, a gente sempre pensa na possibilidade de luta de classes, né? O aprofundamento da luta de classes. Você acredita que a luta de classes pode ganhar força, né? Pode se aprofundar no próximo período? Existe essa possibilidade? Então, né, para setores que conseguem minimamente se resguardar da pandemia, se a depender deles, ainda vai levar um tempo até, né, todo mundo se vacinar, etc, etc. Só que, daí o meu, assim, né, não consigo vislumbrar muitas saídas, mas para quem vai ser jogado na miséria, né, e isso já está acontecendo e vai acontecer, né, até porque
se a gente pensar em termos de políticas públicas, né, elas estão cada vez minguando mais ainda. R$ 250 é bem menor, né, bem menos do que os 600. R$ 250, o que dá para fazer com R$ 250? Então, imagino que essas pessoas vão tender, né, elas tenderão a se rebelar cada vez mais, independentemente da pandemia, porque ainda há um outro fator aí, que é dentro da pandemia, né, com o colapso do sistema sanitário, como a gente está vivendo hoje em todo o Brasil. Então, quando você tem um sistema sanitário no qual mais de 85% dos leitos de UTI estão ocupados em praticamente todo o Brasil, isso significa o aprofundamento de tudo isso que a gente está comentando aqui. Então, além da questão econômica, né, que ela é fundamental para as pessoas poderem minimamente viverem, eu acho que está dentro do script desse governo aprofundar isso para causar o caos mesmo. E eu vou dizer mais, causar o caos, dar um golpe de Estado e instalar uma ditadura. Esse é o projeto. Não sei se ele vai conseguir, mas ele está apostando nisso. Professor, é muito interessante isso que você fala, né? Eu vejo, né? Eu acompanho a boa parte da esquerda está apoiando, né? No primeiro que aconteça o processo de vacinação, né? E para depois, para que a população saia nas ruas para protestar contra o governo e derrubar o Bolsonaro. Eu acho que, assim, de um lado, até entendo essa lógica, mas eu vejo, eu tenho uma preocupação, né, que se a gente pode cair numa lógica eleitoral, né, para esperar 2022 para poder tirar o Bolsonaro de lá, né? Só que 2022 eu acho que não sei nem o que vai ser do Brasil, né, se as coisas continuarem assim desse jeito, né? Como que você avalia isso? Então, Guilherme, boa parte da resposta já está na sua própria pergunta mesmo, né? Apostar em 2022 como alguma possibilidade de mudança, vamos dizer assim, é muito, assim, é um tiro no escuro, porque nem o próprio Bolsonaro está apostando nisso. Essa é a minha avaliação nesse momento. Bolsonaro, embora diga, né, que 2022 já é o candidato à reeleição e tudo mais, né, eu não sei se ele, dependendo, né, do desenrolar da conjuntura, se ele vai esperar 2022 para fazer o que eu acabei de dizer que ele pode fazer, que ele tem vontade de fazer. Não que ele vai conseguir fazer, mas ele tem vontade de fazer. Então, se a esquerda fica nessa de esperar 2022 para ver o que acontece, para tentar ganhar em 2022 e aí apeá-lo do poder, eu acho muito arriscado. Eu não colocaria todas as fichas nisso, né? Até porque, como você bem disse, ninguém sabe o que é que vai acontecer até 2022, como é que você vai apostar tudo em 2022, né? Mesmo que você aposte tudo em 2022, ainda tem um outro problema, né? Tem um outro problema, porque eu tenho quase certeza que, caso ele perca as eleições, não interessa aqui para quem, né, da esquerda, do campo da esquerda, ele provavelmente não vai entregar os pontos, porque ele já disse isso, e está se preparando para isso. Não é só questão de discurso, né? Ele está se preparando para isso. Então, libera armamento, né? Faz uma política salarial diferenciada para as Forças Armadas e para as polícias militares, né? Então, está alinhado ideologicamente com elas, né, com as polícias militares. Então, assim, a gente vai viver ainda momentos, a meu ver, bastante complicados. Não dá para dizer o que vai acontecer e tal, mas bastante complicados, e a gente tem que ficar muito atento a isso aí. Sim. Agora, voltando um pouco da questão da escola pública, né? Eu fui professor, né, da escola pública, né?
E eu acho que eu pude vivenciar um pouco o que é bastante óbvio, né? A precarização, né? O sucateamento da educação pública, principalmente a educação pública básica, né? A pandemia, né, escancarou, né, estas contradições. Escancarou em diversos aspectos, né? Equipamentos, internet, pegando só, né, aquilo que tem sido o principal, né? Porque, na verdade, a gente não parou de trabalhar, né? Tanto nas escolas como nas universidades. A gente trabalhou vem trabalhando durante todo esse tempo. Até a gente começa a brincar agora, né? Que não existirá volta às aulas. As aulas sempre tiveram, né? Sempre aconteceram as aulas, né? Então, não é bem verdade que será uma volta às aulas. Talvez só vai mudar a modalidade presencial em algum momento que nós todos formos vacinados. Bom, mas ela aguçou ainda mais as contradições. Então, eu começaria com a questão dos equipamentos, acesso à internet, né? Muitas crianças e adolescentes que frequentavam as escolas, né, para poderem também se alimentar minimamente, né? Então, tem questões sociais aí envolvidas, tem questões pedagógicas, questões culturais, questões psicológicas, há vários elementos aí que foram aguçados. E uma outra questão também que a gente não pode deixar também de colocar, né, sempre é bom lembrar, né, que na pandemia, se os professores, né, já trabalhavam muito nas atividades, durante as aulas presenciais, antes da pandemia, com a pandemia eles passaram a ter que se desdobrar mais ainda, né? Primeiro, tornar o espaço das suas casas como pontos de sala de aula, né? Como arrumar um canto aí em casa para poder, né, dar a sua aula. Depois, né, a repartição do espaço de casa com familiares, né, que estão frequentando, que são da casa e tudo mais, né? Filhos, filhas, etc, etc. Então, tudo isso vai tensionando também a vida dos professores. E, por fim, eu diria que, apesar de tudo isso, né, nenhum governante, nenhum governador, ninguém deu a menor atenção a essas condições, né? E, ao contrário, né? Não perderam tempo em dizer mentiras sobre os professores, né? Que não estavam trabalhando, que são vagabundos, isso durante a pandemia, né? Então, para os professores que já sofriam muito, né, com suas cargas horárias, se dividiam em diversas turmas, diversas escolas e tudo mais, tudo isso foi ainda mais aguçado durante a pandemia. Sim, professor Eliel, eu queria que você explicasse um pouco, né, esse sucateamento, né, essa precarização da educação pública, como você expôs muito bem, é um simples desleixo, né, do Estado ou é uma política econômica consciente? É projeto, isso é um projeto, é um projeto. A gente tem um grande problema, né, nos países capitalistas, principalmente quando se trata de países subdesenvolvidos ou mesmo industrializados, são países dependentes, né, dos países de capitalismo central, que é a política, a aplicação das políticas neoliberais. Isso vem ali desde os anos 90 para cá. Então, por isso que eu digo, isso é projeto. Qual que é o projeto? O projeto é você ataca as escolas públicas, ataca a educação pública de modo geral, né, para que você leve parcela importante dessa, né, de estudantes para a escola particular. Então, isso é projeto. Então, você precariza, você bombardeia para legitimar o ensino particular pago, né,
como sendo a solução da lavoura, né? Então, tá vendo? Escola pública é esse desleixo e está caindo aos pedaços mesmo. Propositadamente vai caindo aos pedaços e tudo mais, né? À exceção de um ou outro estado na federação, mas no geral faz parte desse projeto mesmo de deslegitimar e privatizar. Privatizar no sentido de levar, né? Levar tudo isso para e transformar isso tudo em dinheiro para encher o bolso, né, daqueles que, infelizmente, a gente concebe ainda que ganhem dinheiro com a educação. É transformar a educação numa mercadoria. Esse é o plano do Banco Mundial, isso está dentro do projeto neoliberal. Da Sim, saúde é a mesma coisa. Foi na educação, mas isso também é reportado para a saúde, né? O SUS, antes da pandemia, o projeto, né, desse governo aí era privatizar o SUS, né? Transformar isso em plano, como se fossem planos de saúde populares, né? Baratos, mais baratos, mas acabar com a universalidade gratuita do SUS. Então, é o plano, aprofundamento do projeto neoliberal. sim, Então, projeto. sim. Professor, já que nós estamos falando de educação pública e a gente citou a greve dos professores, né? Como que você avalia fazer greve nesse momento de crise sanitária, né? Porque de um lado, né, você tem, né, toda a precaução, né, das medidas que acho que quem defende, né, de fato a vida, que dos setores de esquerda e progressista, na qual a gente se encontra, né, né, nesse campo, a gente tem que defender, né, mas ao mesmo tempo, né, assim, nesses momentos de crise que torna mais do que necessário se mobilizar e lutar. Né? Como que você avalia essas greves, essas mobilizações que teve no Brasil e também teve no mundo? Cito o exemplo dos Estados Unidos, né, do Black Lives Matter, né? Como que você vê? Olha, Guilherme, de certa forma é uma tentativa, né, de resistir a esse projeto, né? Ainda que a gente não tenha um outro projeto alternativo, é a forma de você resistir a partir de condições concretas, né, das categorias, no caso da educação. É isso, eu acho que se dentro desse projeto, né, por exemplo, né, quando se trata agora, né, de greve pela vida, greve sanitária, você está dizendo o seguinte: nós não aceitamos a necropolítica, nós não aceitamos a política de genocídio, nós queremos vacina, nós queremos a vida. Então, de certa maneira, direto ou indiretamente, você está até confrontando um projeto que é um projeto de eliminação de vidas, né? Então, eu consigo enxergar nesse momento dessa forma, porque o bombardeio é tão grande que chega uma hora que você, que é uma coisa inédita, né? Porque também está no meio de uma pandemia, você vai se movimentar de que forma? Eu vou continuar dando aulas remotas, mas não vou dar aula presencial. E vou conversar com os pais, né? Com os pais, para que eles não enviem seus filhos para as escolas, porque também esse é um outro problema também, né? Você, nesse discurso da necropolítica fascistoide que está em curso, você atribui uma questão de saúde pública, você atribui uma responsabilidade individual de um pai, né? Um pai, uma mãe que estão desesperados porque já estão com mais de um ano, né, ou quase um ano com seus filhos em casa e não aguentam mais, né, porque também tem as suas vidas, né, tem que trabalhar, tem que fazer várias coisas e tem que cuidar das crias ali, né, dentro da própria casa, acompanhar, né, seu processo de educação e tudo mais, né, de forma tudo remoto. E também, aí, como é que faz uma situação dessa? Né? Então, mas o que o Estado acaba... Qual que é a solução que o Estado dá, né, que os governantes têm dado? É uma decisão dos pais deixarem ou não seus filhos irem para a escola. É saúde pública. A saúde pública ela está acima, né, do desejo individual de cada um. Mesma coisa da vacina. Né? A vacina tem que ser obrigatória para todos. Claro, que obrigatório não significa que você vai
né, algemar o sujeito para ser vacinado, né? Mas ele vai ter que sofrer alguma sanção se ele não for vacinado. Então, obrigatório é nesse sentido. Então, eu acho que é isso, né? Você tem que se confrontar o tempo inteiro com uma política que nega não só a ciência, nega a vida, está negando a vida. E aí, qual é a alternativa que a gente encontra? Vamos cruzar os braços nas aulas presenciais, vamos ter que continuar fazendo, né, dando as aulas remotas, né, do ensino remoto. Você falou a questão de projeto, né? Qual que seria esse projeto na avaliação do senhor que alternativo a toda essa barbárie? Construção de um outro projeto? É, Acho que a primeira coisa é a superação do neoliberalismo. Tem que pensar uma outra forma, né, da produção e da reprodução da vida social. Que aí tem que ser a superação do neoliberalismo. Significa romper, né, com a lógica, né, financista, que coloca, né, uma espada sobre as nossas cabeças. Aí tem que pensar, não tenho a resposta, mas eu sei que a primeira questão que tem que ser confrontada é o neoliberalismo. Ele tem que ser derrubado, ele tem que ser superado. sim, posso fazer uma Claro que eu pergunta? estou pensando, né? Desculpa, só para concluir. Claro que eu estou pensando que no médio e longo prazo construir alternativas que levem, né, no dia de hoje, que acumulem para um processo de uma sociedade evidentemente socialista, não uma sociedade como essa que nós temos hoje, né, essa barbárie que nós vivemos hoje. Assim, já eu ia perguntar, mas você já respondeu a minha pergunta. Não, e né, hoje, no meio, inclusive no meio científico, se discute, né, quantos porcentos, né, que a população tem que se vacinar, né, para poder, né, achatar a curva do vírus, né, e tentar voltar, né, não gosto de usar esse termo, mas voltar um pouco à vida, um pouco mais normal como era antes da pandemia, né. Hoje os professores estão na linha de frente, né, lutando por vacina, né, principalmente. Qual que é a importância dessa luta para conseguirmos, né, derrotar, né, o vírus, né? Então, eu não sou da área, né, mas eu diria para você, pelo que eu tenho lido, ouvido, visto, há uma defesa aí de que tem que ter pelo menos 70% da população vacinada, né? É claro que essas vacinas todas, elas não foram testadas em crianças e adolescentes, só em adultos, né? Então, isso com o tempo vai se chegar a eles, né? E grávidas também estiveram fora dos testes iniciais, né? Até porque questão muito emergencial, não deu tempo de, né, fazer uma testagem mais ampla. Mas, assim, eu acho que, independente disso, a bandeira é a vacinação universal e gratuita para todos, né? E sair na defesa do SUS, porque o SUS é quem tem a obrigação e a capacidade de cumprir esse papel. E só aí, fazendo isso, certamente, as nossas condições, né, de se contrapor a esse projeto que está em curso, né, esse projeto da necropolítica aí, ganharia uma outra qualidade, estaria num outro patamar. E, então, estamos, digamos, acanhados, muito acanhados, né, por conta de isolamento, né, de não aglomerar e tudo mais, mas eu acho que a vacina nos daria essa possibilidade de voltarmos às ruas e lutarmos contra essa necropolítica que está acabando com o país e acabando conosco. Sim. O, o retorno, como que você avalia o processo de vacinação do Covid-19 no Brasil, né? Como que você vê essa lentidão, né, que está acontecendo? Quem são os responsáveis? É o Bolsonaro? É o Bolsonaro e os governadores? Como que você enxerga esse processo?
Olha, dentro desse projeto, né, que tem em vista aí um golpe, instalar uma ditadura, o grande responsável é o governo federal, sim. E é um projeto que não é um projeto pessoal, apenas pessoal. É um projeto que envolve vários setores aí, né? Forças Armadas, como já disse, policiais militares, setores da burguesia e etc, etc. Então, a responsabilidade por vacina é do governo federal. Do Como é governo que você federal. tem uma pandemia, um general como ministro da Saúde? Isso, assim, não faz o menor sentido um negócio desse. É proposital. É proposital. Eu vejo, professor, que o Bolsonaro, né, nessa questão atua sob pressão, né? É, você, o Bolsonaro não adquiriu nenhuma vacina e, na minha avaliação, se dependesse dele, a gente não teria nem a AstraZeneca e nem a Coronavac, mas o Bolsonaro está se vendo pressionado, né, para poder, é, né, levar o processo de vacinação adiante, né? Para finalizar essa questão, né, como que você enxerga isso? Esqueci o microfone aqui. Realmente, só com muita pressão, né? Há setores que também estão pressionando, né? Mas, assim, na verdade, como quem tem a caneta e o papel na mão consegue enrolar o que ele pode, então é isso que ele tem feito. Então, as pressões vieram, né, de governadores, prefeitos, principalmente, né, tem que responder às suas populações, né, dos municípios, dos estados. Tem uma pressão também eleitoral, né, do Dória lá em São Paulo, é uma pressão eleitoral, que o Dória também não é flor que se cheire, né, mas foi uma pressão importante no sentido de que resultou na compra, né, de vacinas, só que tudo isso de maneira muito tardia. Por quê? Porque não está dentro, não é a preocupação principal desse governo nem comprar vacina, está sendo obrigado, mesmo assim, a conta-gotas, né? Perdeu o bonde propositadamente lá atrás, que isso já era para ter, né? Ali naquele momento, ali 2020, na metade do ano, já poderia começar a ver isso, né? Mais ou menos a partir dali, os laboratórios já começaram a oferecer, a Pfizer é o caso, assim, talvez mais absurdamente claro em relação a isso, né? Por causa da oferta da Pfizer, e deu de ombros, nem aí, e só agora que está surgindo, né? E isso, então, sob pressão, mas assim, é sob pressão, mas vai respondendo também da forma como quer responder, né? Vai respondendo da forma mais conveniente, a meu ver, ainda em causar o caos. Eu não, até agora, não consigo pensar numa outra perspectiva que não seja essa, né? Causar o caos para justificar, né, o fechamento aí do regime. Sim. Professor, estamos chegando aqui no final de uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer a tua participação, foi de extrema importância, né? É bom, né, que esses debates, né, principalmente, né, para poder intervir, né, um pouco na atual situação, e é bom que tenha gente que se posicione, né, que tope participar dessas discussões, porque isso mostra um ponto de apoio, né, na luta de classes de extrema importância, né? Esse é o objetivo principal do canal. Então, eu quero agradecer e passo para as considerações finais. Eu que agradeço, Guilherme, pelo convite. Um prazer aqui, né? Agora eu vou acompanhar mais o seu canal, né? Tem tanta coisa acontecendo que a gente fica com muita coisa para acompanhar e acaba
não conseguindo acompanhar tudo que está rolando aí, né? Então, eu só diria o seguinte, que a gente está numa conjuntura muito específica, muito complexa, muito complicada, e, ao mesmo tempo, que é preciso a gente ficar muito atento para que a barbárie que já começa a despontar, que ela não siga adiante. E o principal, a gente sempre brinca, né? O principal sujeito, né? Promotor da barbárie se chama Jair Bolsonaro. É aquilo que a gente também costuma brincar a vanguarda do atraso. Então, a gente tem que ficar muito atento, né, para não permitir, né, que isso degringole num regime fechado, num regime ditatorial. Já há várias tentativas, né, de fazer com que se perca daqui e dali a liberdade de expressão, liberdade de opinião, né? Acho que ontem mesmo, sexta, acho que ontem mesmo foi preso, né, em Uberlândia, um jovem, um estudante, acho que da Federal de Uberlândia, se não me falha a memória, né, por ter feito uma brincadeira lá no Twitter. Não era nenhuma ameaça real, nem imaginária, nada disso, né? Então, a gente tem que ficar muito atento ao que está acontecendo e não permitir que isso degringole uma coisa que a gente vai levar depois muito tempo para poder reverter. Isso aí. Agradeço novamente e fico à disposição para a gente conversar. Sim. Então, mais uma vez, professor, eu quero agradecer por você ter aceito o convite, quero agradecer a você que estiver assistindo esse vídeo, né? Peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates, curta esse vídeo no YouTube, no Facebook, compartilhem nas redes sociais e siga a gente no Instagram, né? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal. Acompanhe a nossa programação e fui!